presidente? Pode, sim. Tá. Bem, primeiramente, bom dia a todos. Bom dia. Excelentíssima senhora presidente. A sustentação oral não, ainda não. Começou a gravar sim, presidente. Perdão. A gravação que iniciou. Então, eu vou dar início à sessão de julgamento da 4ª Câmara Julgadora, dia 2 de outubro de 2024. Então, nós temos sustentação oral, o advogado está presente. Vamos iniciar pelo processo auto de infração 5.012.116, Nestlé, Nordeste Alimentos e Bebidas. O doutor Flávio Mitsuishi é o relator. Então, o doutor Flávio, com a palavra para um breve relato, e aí depois eu vou aqui gravar a sustentação oral, né, que vai ser realizada. Procurador, aqui, doutor Enio. Então, gravando aqui a sustentação oral. Então, o relator faz um breve relato e depois passa a palavra para a sustentação oral. Então, Flávio, com a palavra. Bom dia a todos. Bom, como eu já havia até adiantado, o processo é um levantamento fiscal, né? De falta de pagamento por receber mercadoria sem documento fiscal, apurado por meio de levantamento fiscal. Tá? São 4 anos de levantamento, tá? E cada ano foi feito em um AIM. Tá? Então, há um pedido prévio de conexão para julgamento em conjunto dos 4 processos. Tá? Inclusive, a autora ela fala que, como teve, para fazer o levantamento, foi feito alguns ajustes de estoques em um período, então talvez isso acarrete alguma alteração nos demais. Principalmente com base nesse argumento, tá? Eu estou pedindo para converter o processo em diligência à presidência nos termos do artigo 7º, tá, do regimento, tá, do tribunal. E aí, se for uma questão prévia, né? Se for acolhido, eu até sugeriria ao doutor que fizesse a sustentação oral na volta, tá, do processo. Queria deixar essa questão prévia para ser analisada. Inclusive, ele nem trouxe voto de mérito, trouxe só esse voto preliminar. Eu acho que fica a critério dos julgadores, né? Se Vossas Excelências quiserem, eu estou preparado para fazer sustentação oral sem problema algum, mas aí fica a critério dos senhores. Sim. Então, nós podemos passar aqui uma prévia, né, para os colegas, o que se acompanha um relator. Eu acompanho o doutor Flávio, né? E aí, se for o caso, então, doutor Enio pode fazer a sustentação oral posteriormente, né? O senhor prefere, então, se for o caso, fazer depois? Aí eu coloco adiada. Ou o senhor, de qualquer forma, quer fazer a sustentação hoje? Fica também a seu critério a sustentação oral. Eu acho que, a meu ver, eu prefiro deixar para depois, porque acho que não valeria a pena fazer a sustentação agora de um processo que pode ser julgado por outra Câmara. Então, acho que eu farei os senhores perderem tempo aí inutilmente. Sim. Então, eu acompanho o doutor Flávio, não sei aí a opinião, né, a posição, fica para debate. Eu acompanho também. Sim. Estamos de acordo, senhora presidente. Sim. Ok. Então, eu vou gravar como adiada. Então, encerrando os debates para a quórum, verificação de quórum. Desculpe, Flávio, você precisa registrar. Sim, desculpa, eu vou registrar aqui. Diz que o relator ainda não votou. Sim, agora está registrado, então, encerrando os debates. Verificando o quórum.
Iniciando a votação. Então, todos acompanharam o relator pela conversão do julgamento em diligência para o presidente do tribunal apreciar essa questão da conexão dos AINs que foram mencionados no voto. Doutor Enio, então, esse foi o resultado, né? E a sustentação oral fica adiada para a próxima oportunidade. Muito obrigado, presidente. Muito obrigada. Eu que agradeço, fica à vontade também, se quiser permanecer ou se quiser sair. Encerrando aqui o julgamento. Então, encerrado o julgamento da Nestlé. Nós temos mais, são 2 sustentações orais, mas o doutor Tiago estava com problema técnico, né? Não sei se já liberou. Acho que não, né? Presidente? Sim. Ainda não. Eu vou ter que mudar de máquina aqui. Eu já abro o vídeo. Se tiverem outros casos para serem julgados... Sim, tá. Nós passaremos para os próximos, tá? Perfeito. Não sei, Oswaldo, você tem como ajudar, doutor Tiago? Presidente, desculpe me antecipar. Eu vou trocar de máquina. Na verdade, eu estou num hotel aqui, eu consegui uma máquina de um colega e eu vou acabar trocando. Sim, isso está em viagem, né? Eu tô em viagem. Eu vou trocar de máquina, emprestei a máquina de um colega e eu acho que deve funcionar, tá? Sim, tá bom. Tá, Obrigado. aguardamos. Bom, então nós podemos passar para o caso Fábio Luiz Silva, que é o auto de infração 4146461. Eu sou a relatora e o doutor Adolfo Bergamini pediu vistas. Eu estou abrindo aqui para o registro do doutor Bergamini. Enquanto isso, eu vou fazer um breve relato do caso, tá? Para aí lembrarmos do que foi falado, né? Do voto. Então, esse caso é falta de pagamento de ITCMD, recebimento de doação de cotas de capital social da empresa Artus. Então, foi cobrada a diferença de base de cálculo relativa ao valor das cotas transmitidas, né? Então, essa é a infração, né? É uma infração. Aí eu digo que a 8ª Câmara Julgadora anulou a primeira decisão de primeira instância, tendo em vista a ausência de análise de questão relevante do autuado, né? Aí veio a nova decisão. Então, no recurso ordinário, tem um solidário também, né? Então, o autuado e o solidário alegam conjuntamente que a doação teria ocorrido em dezembro de 2016, que não teria sido considerado, não poderia ter sido considerado, porque essa é a questão principal, né, da data da doação e o valor. Então, a doação, né, foram as cotas, né, mas foi considerado o valor no auto de infração de dezembro de 2017, que pese ter sido registrado na JUSESP em março de 2017. Então, a empresa, eles alegam que a empresa cresceu significativamente nos últimos anos, que não teria sido verificado isso pela fiscalização. Se fosse considerado, haveria diferença nos valores das cotas, implicando o valor do ITCMD recolhido, né? Porque teve a parcela que foi recolhida com esta data de dezembro de 2016. Então, o que eu digo... Então, a fiscalização, então aqui o voto. A fiscalização aponta que teria ocorrido a doação das cotas patrimoniais da empresa Artus, conforme declarado na 2ª alteração contratual da empresa, que foi datada de 15/12/2016, mas foi registrada na JUSESP em 24/3/2017. Então, aqui eu trago
né, o trecho, longo trecho do que a fiscalização diz, né, que causou essa autuação, e o contribuinte e o solidário sustentam que jamais poderia ter sido considerado o valor de dezembro de 2017, uma vez que a doação ocorreu em dezembro de 2016 e que pese ter sido registrado na JUSESP em março de 2017. Então, como eu disse, essa é a questão principal, né? Então, eles alegam que deveria ser o valor de mercado da data da doação ou do seu registro. Eu menciono os artigos 9º, 14 e 15 da Lei 10.705, sobre base de cálculo, especificamente aqui essa questão de ações, cotas, participações. Aí eu digo, verificando o que consta dos autos, entendo com parcial razão o autuado, no sentido de que o valor da base de cálculo do imposto é o valor da doação na data da sua ocorrência. Então, para mim, eu considero março de 2017, porque dezembro de 2016 não pode ser, eu considero a data do registro na JUSESP, né? Que é 24 de março de 2017. Então, eu concordo em parte com a representação fiscal de que a data da doação é a data do registro na JUSESP. Os atos de integralização do capital social da empresa somente foram registrados na JUSESP em março, né? Então, a tributação deve recair sobre o valor, o real valor das cotas transmitidas pela doação. Então, a declaração, né, informou o valor de dezembro de 2016. Eu entendo, pois, que o valor da cota, depois da integralização do capital social, porque teve essa questão, né, que no mesmo ato do contrato social, da alteração contratual, teve uma integralização do capital. Então, é por isso também o aumento, né? Então, deveria fazer parte da base de cálculo, haja vista que o registro foi posterior ao aumento do capital social, sendo somente efetivado em março de 2017. Então, nesses termos, considerando a efetiva data do registro da doação na JUSESP, em março de 2017, entendo que o valor das cotas sociais deve ser o da data mencionada, que é a data da ocorrência do fato gerador, e não dezembro de 2016, antes da integralização do capital social. Então, portanto, o valor da base de cálculo deve ser considerado o valor de março de 2017, já com as cotas integralizadas que correspondem a um montante doado. Então, nesse sentido, acolho o pedido subsidiário do contribuinte, considerando a base de cálculo pelo valor do patrimônio líquido quando do registro na JUSESP, em março de 2017. Assim, deve ser feito o recálculo do tributo, utilizando-se como base de cálculo o valor do PL apresentado. Então, tem um documento, que é as folhas 182, que é o documento que foi apresentado na defesa, né? É o balancete analítico da Atos, Investimentos e Participações. Então, eu considerei esse documento válido. O que a representação fiscal diz é que não teria um documento demonstrando esta data, por isso que foi considerado dezembro de 2017. Mas eu entendo que é março, então esse documento é o documento hábil que demonstra, né, esse valor, né? Então, conheço do recurso do contribuinte e dou parcial provimento, determinando que o fisco efetue o recálculo e a retificação dos valores utilizando a base de cálculo do patrimônio líquido quando do registro na JUSESP em março de 2017, conforme folhas 182. Então, este é o voto que eu li no dia, tivemos o debate e aí saiu em vista para o doutor Adolfo sobre a conversão em diligência, né? Você pode, por favor, presidente, abrir para mim a edição de voto? Eu já registrei, só para eu fazer um complemento. Habilitada. Eu tenho que confirmar o meu voto. Você consegue? Oi? Você está conseguindo, né?
Já estou editando. Ah, sim. Tá. Então, eu vou até aguardo o doutor Adolfo falar, né, o seu voto de vista, e depois eu falo o meu entendimento. Só uma pergunta aqui, senhores. Houve um contrato da doação dessas cotas lá em dezembro, onde ele alega que ocorreu? Eu estou vendo aqui que ele pagou o TCMD naquela época, né? Sim, foi alteração contratual, né, de doação e de aumento, de integralização do capital social. Teve um contrato, só que ele foi registrado, efetivado na JUSCESP em março de 2017. E o contrato ele é de dezembro de 2016. É essa a questão. E o fisco, por falta de, entendeu, falta de documento, balancete, né, do valor efetivo, deveria ser considerada esse valor da integralização do capital, né? Que foi ocorreu depois... ocorreu no mesmo momento? No mesmo, na alteração. Onde ocorreu a doação das cotas e a integralização ocorreu simultaneamente? Em dezembro foi a alteração contratual, só que foi levada a registro posteriormente. Quer dizer, posteriormente, teve o trâmite da JUSCESP. Essa é a questão. Depois, se o Pedro quiser se manifestar, não sei se Is there an exit to the swimming pool through here? É o Thiago falando aí. Ah, sim. Porque, no meu entendimento, a data correta do fato gerador, né, da ocorrência do fato, é a JUSCESP, é o registro na JUSCESP, que foi em março. Então, já teria essa integralização do capital, só a questão aí do balanço, qual que deveria ser usado, mas tem um documento, as folhas 182, né? Então, vamos aguardar. Eu não sei, o Adolfo ainda está registrando, né? Tá. Na verdade, se eu bem me lembro, era exatamente essa questão, ou seja, como a fiscalização ou a representação fiscal não aceitou esse documento aí de folhas 182, nós pegamos o valor patrimonial do final de 2017, aí vem o contribuinte e fala, não, a empresa cresceu demais, né? Se iria para diligência, para qual diligência? Então, e aí, se não me engano, eu estou tentando lembrar agora, o doutor Bergamini colocou que existe, vamos dizer assim, acho que um balancete trimestral que é enviado pela empresa para a Receita, né? Estou fazendo isso agora, querido. Se ela trouxesse exatamente esse documento com a veracidade que realmente a formalidade que ele requer, aí a gente analisaria, né? Exatamente. Essa foi a questão naquele dia, né? Eu até achei que seria possível, mas depende de qual diligência, na minha opinião, né? Se for algo que realmente seja efetivo. Eu perguntei porque nesses casos eu vou pelo Código Civil, né? Que o 538 fala que considera essa doação um contrato em que uma pessoa obriga-se a transferir do seu patrimônio bem a vantagem para o de outra, né? Quer dizer, o momento em que a tradição acontece é indiferente, né? Feito o contrato, ocorreu a doação, ocorreu o fato gerador, né? Esse contrato pode ser verbal. Mas aí é complicado, né? Não, mas eu falo assim, é complicado de você comprovar que houve a tratativa verbal. Se você for pelo Código Civil para fazer a conexão, então tem que ir pelo todo. O contrato pode ser verbal. O que eu estou fazendo aqui é o seguinte: como é que a gente prova esse contrato eventual contrato verbal de 16, doação? Demonstrando, pela DIRPF do autuado, que ele recebeu esse 16, e 2, pela situação contábil digital, pela situação contábil fiscal, que é a DPJ com o novo nome, que a empresa entregou esse meio de doação pro coisa. Então, se você demonstra esse registro, demonstra que o contrato de doação verbal foi realizado em 2016. Né? Entendeu? O contrato não precisa ser escrito. Eu posso te vender uma careta se fosse de boca. Né? Eu sei, é porque dessa forma você fala que isso aconteceu em qualquer hora, né? Não tem como você provar. Pelo registro contábil e fiscal,
se ele existir ainda, né, porque já passou 5 anos, se ele não tiver, paciência. Mas se ele tiver, vai ficar demonstrado que ocorreu em 2016. É igual a questão de doação no imposto de renda, né? A pessoa fala, Agora, não, a doação ocorreu antes. Eu falei, não, peraí, ocorreu antes de boca, porque a hora que você declarou isso foi no seu imposto de renda. Então, é nessa hora que ela se materializou no mundo jurídico, né? Antes era um papo, É que aí a gente esquece a função da declaração, né? Quando eu falo de declaração e obrigação acessória, eu falo declaração, estou declarando o que aconteceu, né? Sim, sim. Então, e a Instrutação Contábil Digital e a SCF, que é o novo nome da DPJ, são declarações, com um nome que não é declaração. Então, se ele Mas, declarou. enfim, nesse caso, existe um documento de doação que foi feito em 2016 ou foi só uma alteração contratual? O que tem é a declaração de ITCMD, que é de 16, que é um baita indicativo, e 2, eu estou colocando aqui pedindo os registros contábeis e fiscais do autuário da empresa, para mostrar se eles mencionaram a existência de uma doação em 2016 dessas cotas, tanto pelo autuado dizendo que recebeu isso, pela agregação de patrimônio, como pela empresa Arthur, sei lá, investimento que entregou isso para o autuário de doação, né? E aí, isso, se foi feito, isso tem que constar da declaração. Ok. Entendeu? E também porque essa coisa verbal é aceita em pequenos valores apenas, não é, Benjamin? Não, de modo geral, o contrato ele pode ser verbal. Isso, se eu deixo de te doar $1 milhão, eu posso fazer de boa para você e doar e depois eu na sua conta. Aqui para a gente é complicado, né? Não, mas o que tem que ocorrer é eu declarar. Eu tenho que declarar que eu te doei $1 milhão e você tem que declarar que você recebeu isso, entendeu? Não precisa ter um contrato. Mas não foi o que aconteceu nesse caso. Não foi verbal. É isso. Teve combinação. A doação verbal somente é válida quando versar sobre bens móveis e de pequeno valor, pelo menos é a jurisprudência, né? Mas, de qualquer forma, não é o caso. Teve alteração contratual de dezembro de 2016 e foi levada a registro. E, então, em março, foi a data que se efetivou. É essa a questão. Tá bem. Aí é uma questão seguinte, a doação ocorreu aqui, mas o registro na JUSESP ocorreu lá, né? Onde ocorreu o fato gerador, né? Essa é a pergunta, né? E a questão da integralização das cotas, desse valor, né? Então, a gente entende que o ato só se colocou perfeito e acabado com o registro na JUSESP. Antes disso, não há que se falar em doação. Por isso que a gente pega março de 2017, né? E aí pega o valor da cota no final de 2017? Final de 2017, por quê? Porque esse documento que o contribuinte trouxe, que seria o PL para ser calculado o valor em março de 2017, não se reveste das formalidades legais. A gente falou, olha, isso aqui, com todo respeito, é uma coisa que eu faço em casa, entendeu? E aí, na sessão, o doutor Bergamini falou, não, existe uma forma oficial, que é o balancete trimestral, que é enviado à Receita, que esse sim teria as formalidades que seriam suficientes para a gente acatar esse valor. E eu imagino que a diligência que ele proponha seja nesse sentido, né? Dela trazer isso aí. Pois isso aí. Então, fiz um breve histórico. No presente caso, não há dúvida de que teve essa doação. A questão é o momento da doação, né? Então, após o debate da vida em sessão, penso que um caminho a sanar a dúvida a respeito da data é analisar a declaração do ajuste anual do autuado, do IRPF, ano base 16, onde poderá ser visto quando que foi registrado o recebimento das cotas em doação pela Arthur Investimento. Bem como a ECD-SF, ECD é a Instituição Contábil Digital, ECF é o EDPJ com o novo nome, dará Arthur Investimentos pelos registros que possam eventualmente indicar que a doação pela empresa ocorreu em 16. Aqui, vocês estão falando do contrato registrado, a gente tem que lembrar o seguinte, faz tempo que a gente fala no tributário da prevalência da substância da forma. O que prevalece é a substância dos atos e não a forma dos atos. Então, se a gente ficar, por essas declarações, ficar demonstrado que o contribuinte recebeu em doação em 16, por mais que o contrato tenha sido registrado na junta em 17, prevalece em 16, substância da forma.
Senão a gente vai jogar para a terra, para o chão, tudo que se falou sobre limites do planejamento tributário e tudo mais, que vai prevalecer a forma, não a substância. Bom, eu vou pelo Código Civil, né, que o contrato define a doação. Se houve algum contrato, algo em 2016, eu acato 2016, independente do momento que foi registrado na JUSCESP. Isso, JUSCESP é útil no 173, né? Que é o momento que o tributo poderia ter sido lançado e tal, mas não altera, no meu ver, o momento do fato gerador, que é definido no Código Civil como sendo o momento do contrato. É a minha posição, mas eu acho que a diligência seria ótima nesse caso. Doutor Bergamini, eu estou em dúvida por causa do seguinte: não vai haver dúvida que o imposto de renda vai constar a doação no final de 2016. Ele pagou, inclusive, TCMD em 2016. Então, isso não vai haver dúvida. O que a gente está discutindo aqui é o valor que deve ser utilizado para a base de cálculo do TCMD. Então, ele vai trazer esse documento e essa diligência vai ser inócua, com todo respeito. Então, mas aí é o seguinte, se vier com essas demonstrações de 16, e eu vou pedir visto para fazer um voto de mérito totalmente contrário ao que a Rosário está propondo, para falar que o imposto de doação não é com base em 17 em 16, mesmo que o contrato tenha sido registrado em 17 na junta. Porque aí ficou demonstrado que, apesar de não ter um contrato formalizado com pessoas assinando, fato é que teve um acordo de vontades, e contrato é acordo de vontade, tem um acordo de vontades, onde a doação foi feita em 16. E aí eu vou no meu voto de mérito, vou bater firme nessas questões que eu já adiantei aqui verbalmente, sobre a substância para a forma e tudo mais. Só que para eu fazer esse voto, eu preciso ter esses dados. Então, o Rubens já colocou aqui que vai pelo data do contrato, ter no registro ou não sei como é que o Flávio vai votar. Agora, para eu fazer a minha convicção, se eu, mesmo que eu seja vencido, eu preciso desses dados. Senão eu vou ter que votar por falta de liquidez. Foi negada foi falta de certeza. Foi negada uma diligência prescindível para a averiguação dos fatos, e aqui está diante da questão do princípio da verdade material, e sem a certeza o crédito é líquido, o voto é ilíquido, é incerto. A gente não tem certeza dos fatos. É que o resultado dessa diligência é incontroverso. Não sei, pode ser que não, pode ser que venha indicado claro expressamente que, de fato, em 16 ocorreu uma doação. Se ficar isso aclarado, aí tem questão de posição. A representação fiscal fala que é no contrato registrado, ou pode ser, na votação do mérito, um outro resultado. Agora, negar a vinda das informações é negar a exploração das circunstâncias de fato onde ocorreram o não fato gerador. Eu vou manter meu voto, né, com todo aí respeito, né, a questão da diligência, porque eu concordo com a representação no sentido de que essa diligência, ela não vai, essa especificamente, ela não vai esclarecer, porque é incontroverso que houve uma doação em dezembro de 2016, tanto que foi pago o imposto. Então, o que vai vir, né, o imposto de renda, isso é incontroverso nos autos, que teve aí a questão se é a JUSCESP, a data da JUSCESP, ou se é aquela data, e se a base de cálculo é dezembro. Então, assim, mas eu fico vocês fiquem à vontade, né, de acompanhar a Bergamini, mas eu penso assim, que não vai ter um efeito isso, porque isso é incontroverso. Mas parece que a diligência está pedindo também os dados que, se for mantido a doação em março de 2017, teria o valor nessa data, não é isso, doutor Bergamini? Eu não entendi bem. Eu pedi aqui na diligência os documentos que podem atestar ou não a ocorrência efetiva de uma doação 16 ou não. E é isso, não deseja estar nenhum voto de mérito, até para não contaminar a eventual posição contrária de quem pense que 2016 possa ter tido doação a respeito de não ter contrato. Eu acho que se o senhor talvez fizesse um adendo e pedisse também subsidiariamente a demonstração contábil trimestral lá no início de 2017, acho que a doutora Maria Rosário até concordaria com a diligência. Tá. Porque tem também a questão de estar usando o valor no final de 2017, né? Onde ele fala, poxa, o valor aumentou aí eu muito. concordaria também. Tá, então você pode
Pode ir, por gentileza? No dia que saiu em vista, eu lembro que a questão principal que tinha, o que era? Era se esse documento de folhas, acho que 182, teria validade ou não, porque ele não está revestido das formalidades, É isso. por assinatura de contador, esse tipo de coisa. Então, no dia que saiu em vista, eu tive a impressão de que seria esse o objeto da diligência, né? Porque mas como a doutora Rosália falou, se não sendo esse o objeto da diligência, sendo os de 2016, aí eu estou acompanhando ela porque realmente é inócuo. Isso que está em 2016, acho que já dá para votar agora e falar assim, ó, é 2016 pelo que tem no processo aí, porque acho que está bem claro no processo o que 2016 foi feito um acordo que só foi levado à formalização em 2017. Tá? Então, eu acho que nesse ponto que... Então, mantendo como está assim, essa diligência, eu estou acompanhando a doutora Maria do Rosário. É um documento formal, só o registro é que foi até ser registrado, foi essa questão. Mas não foi um documento informal. Foi a alteração contratual da empresa. O doutor Bergamini, acrescentando essa colocação do doutor Rubens, aí é exatamente o que eu entendo que seja necessário para o deslinde do caso. Trazer o balanço trimestral enviado à Receita Federal em março de 2017. E acho que se a empresa não entregar, não tiver essa obrigação, que, na verdade a gente não sabe se ela tem ou não, mas se ela não tiver essa obrigação, esse balanço de folhas 1 e 2 revestido das formalidades legais aí que a DRF ela apontou na outra vez que não tinha assinatura de contador, esse tipo de coisa, né? Isso. Porque a formalidade hoje é só o SPED. Você pode fazer levantamentos informais e o contador assina para fins assim, do dia a dia de negócio, mas o que vale mesmo é a ICD e SF. Então, ICD e SF de 2017 para verificar qual o valor das cotas doadas em março de 2017, né? Sim. Porque é o que ele alega subsidiariamente, né? Primeiro ele fala, ó, não, foi em 16, mas se for em 17, é em março, não em dezembro, né? O valor. É isso. A questão é só como avaliar, né? Qual documento que realmente atesta esse valor, né? Eu vou colocar aqui, nesses termos, meu voto pela conversão do desenvolvimento de dizendo para que o autuado seja intimado a apresentar a documentação aludida. Agora, para não vir uma coisa jogada, eu vou colocar, pensando na gente aqui, com suas considerações, para que já venha com a pré-análise, tudo bem? Uhum. Como é que é, doutor? Eu não Porque consegui. assim, eu tenho medo de pedir isso aqui, porque se pegar esse CDCF, pode vir arquivos de centenas de páginas. Sim, uma coisa grossa. Então, eu vou colocar aqui, ó, que forneça a documentação com suas considerações e após para a representação fiscal. Eu vou colocar assim para não vir, né, já um arquivo PDF, não é nem Excel, se você quiser conseguir puxar pela célula, né, a rentabilidade.
com centenas de páginas de lançamentos, entendeu? Para a gente não ter isso muito certo conosco. Vocês concordam ou não? Tudo bem, mas para a gente é importante que ele traga o não. registro oficial do primeiro trimestre de 2017, né? ECD e ECF. Estou pedindo aqui. E com o trâmite passando pela fiscalização, é isso? Sim. Seria bom. O sistema, não sei se ele fará isso, tá? A gente teria que mandar no retorno aqui para fiscalização. Porque o sistema não lê, né? Bom, não tenho certeza também. Julgadores com a vênia, posso indicar também qualquer coisa. Estou aqui assistindo, mas sou advogada do caso. Posso indicar também as folhas, tá, da SF, enfim, que tiver os dados essenciais para o julgamento, para não precisarem analisar centenas de folhas. Posso facilitar para vocês também. Doutora Ana Clara entendeu exatamente a questão da Câmara, né? Se houver Sim. a formalidade neste documento de março de 2017, aí a gente analisa com outro olhar o caso. E aí eu acho que o voto da doutora Rosário está perfeito, no sentido de o mais justo possível, exatamente quando foi registrado na JUSESP. Nós temos até outras duas autuações que são, se não idênticas, porque são só partes diferentes, né? Mas exatamente da mesma situação, exatamente do mesmo valor de TCMD. Eu vou ver até se tem como pedir esse julgamento em conjunto depois da diligência, para já apresentar, porque essa prova ela vai servir para os outros dois processos também, né? A gente já poderia matar os três num julgamento só. Já fiz o voto e registrado. Já está. Desculpe, doutora Ana, eu não sabia que a senhora era advogada do caso, apareceu apenas como acompanhando, convidada, né? Acho que foi isso. Sim, é porque como eu já tinha sustentado na outra vez, quando retornou à primeira instância, eu falei, vou ver como é que vai aqui, dependendo, só comunico o cliente, né? Aí eu estou acompanhando justamente para ver se iam pedir alguma documentação, que também foi uma discussão aventada na sustentação passada, e nos outros casos também. Sim. Então, tá bom. Já está registrado. Então, esse é o voto, Adolfo. Você quer ler o final ou não precisa? Eu só mudei, coloquei além dos documentos de 2016, pedi a ECD e ECF de 17, para demonstrar o valor das cotas em março. Bom, e é bom que a doutora Ana Clara está aqui, que ela sabe exatamente o que ela tem que trazer no processo, né, doutora? Sim, eu estou acompanhando desde o comecinho. Vocês fiquem tranquilos que eu já anotei tudo. Então, tá bom. Então, eu vou manter meu voto, porque acho que não vai ter prejuízo, né? Vocês podem acompanhar pela diligência apenas para efeitos práticos aqui nesse momento. Acho que todos vão acompanhar o Adolfo, é isso? A representação fiscal quer se manifestar, Pedro? Não, então, eu só preciso saber se todos vão acompanhar o doutor Adolfo pela diligência, que daí eu faço a minha manifestação, conforme for o caso, na volta. Não faço agora, não registro agora. Eu estou acompanhando. Tá acompanhando. Então tá bom. Claro. Aí a gente analisa quando voltar. Eu estou aguardando o doutor colocar a diligência, que a primeira colocada lá não tinha essas questões do balanço trimestral, mas complementando, aí eu estou acompanhando. Agora, se for aquela original, aí eu estou acompanhando a Maria do Rosário, entendeu? Não, ele alterou. Quer ler? Alterou, então eu estou acompanhando. Se quiser esclarecer, aí... Ficou assim, ficou diligência para analisar a DIRPF no base 16 do próprio autuado e a ECD e ECF de 16 da Atos Investimentos, e 2, a ECD e ECF da Atos Investimentos no base 17 para verificar qual o valor das cotas do ano apurado em março de 17. Doutores, os senhores acham que seria possível, em resposta, quando da juntada dos documentos solicitados, também falar sobre os outros dois autos de infração que estão pendentes de agendamento de pauta para o recurso ordinário e, quem sabe, já reuni-los para julgamento tudo nesta época por conta da apresentação dos novos documentos? Então, esse é o papel da parte, doutor.
o julgamento passado, um pedido tem que ser enviado à presidência, isso aí tem um tempo para retornar, né? É porque tem processo que está assim, sem andamento desde o final de 2022, desde que o protocolo é recurso ordinário. Então já seria uma forma de despachar isso também, já que eu vou ter que apresentar uma nova documentação e quem sabe também nos outros processos, né? Aí a senhora faz o pedido junto com essa documentação, né? Vou fazer o pedido junto. Normalmente, os casos de TCMD são irmãos, né? Assim, normalmente são os irmãos, mas normalmente são julgados separados, mas nada impede de fazer o pedido, né? Os julgamentos normalmente são separados. É porque creio que esses documentos que nós vamos juntar já vai ser de boa utilidade para os outros 2 julgamentos também. Eu entendo que são documentos que vão ser bem relevantes e que vão acabar induzindo os pleitos dos próprios contribuintes. Então, tendo em vista isso, acredito que seria até prejudicial deixá-los andando em apartado. Olha, nesse caso, vou até concordar que seria bom, porque se a gente resolve que transitado em julgado que a doação ocorreu em 2017 e o outro caso, que é o mesmo fato gerador, resolve que decidiu em 2016 e ocorreu em 2016, fica uma coisa, acho que na própria justiça não há como se sustentar isso, e se uma Câmara decidir que o fato ocorreu em 2016, os outros necessariamente terão que seguir o mesmo caminho, né? Porque são é a mesma doação, né, digamos assim. Sim, só mudam as partes e não muda o solidário, né, que foi o doador. Eu acho que a doutora poderia pedir no retorno da diligência, quando apresentar a documentação, pede a conexão dos outros processos. Vou A fazer. gente aprecia. Vou fazer esse pedido, sim. Eu acho que já fica melhor, vocês já estão todos Não, bem, é interessante, sim. bem centralizados. Aproveita que a Câmara par e faz aqui. Eu gostei da discussão de vocês. Eu falei, acho que essa é a Câmara certa. Todo mundo está engajado. Trata bem a doutora Maria do Rosário. É, sim. Doutora, só uma questão. A empresa tem ECD e ECF trimestral? Eu acredito que sim, mas eu vou ter que verificar. Eu Tá, não porque- posso afirmar. Aí, caso ele não tenha, não sei se seria o caso do doutor Adolfo completar a diligência, esse Anual. balanço. A trimestral. CDS são arquivos anuais. A ECF, CDS se entrega em julho do ano seguinte ao fato gerador. Então, em 17, em relação a 17, o contribuinte entregou em julho de 18. E pega todo ano. Mas e o balanço trimestral? A questão é o balanço de março, não seria esse? Isso pega dentro da questão ECF. Pega dentro da ECF. Tá tudo lá. Da ECF e da ECD. Tá tudo lá. Entendeu? Porque se a empresa, por exemplo, ela é lucro presumido ou real trimestral, ela tem que fazer os levantamentos trimestrais para fazer a apuração do imposto. Então, o arquivo é único pelo ano, e lá você encontra tudo: balanço, balancete, apuração de imposto. Tá, então né? os balanços trimestrais estão na ECD. Tudo dentro, tudo dentro. Então tá bom. Obrigado. Né? Então, nós podemos encerrar os debates, né? Eu vou manter, porque pelo, né, que vocês colocaram, todos vão acompanhar pela diligência, eu acho que é válida, mas para efeito prático, então vamos encerrar os debates, né? E vamos ao voto. Verificando o quórum. O doutor Flávio vai pela diligência também, então, né? Flávio disse que Sim, sim. eu vou acompanhar o Dr. Bergamini. Ok. Com essa alteração, né? Sim, sim. Mas o efeito vai ser, né, suficiente. Né? Iniciar, então, a votação. Pedro, você quer se manifestar? Não. Agora, Não, eu sou a favor da diligência. Concordou também, né? Isso. Foi que eu entendi. Com essa alteração, todos concordaram. Falta. O Rubens não votou. Acho que eu tenho que reabrir os debates. Não. Sim. Agora Desculpe, sim. não, Tá. já... Não, não sabia se já tinha sido, encerrou, não. Deu para votar, né?
Então, encerrando a votação, então, doutora Ana, foi convertido em diligência, tá? Foram 3, né? Todos concordaram, e eu mantive o meu voto por questões práticas, mas como lido, então, a documentação, depois vocês olham os detalhes, né, na publicação dessa diligência. Então, encerramos aqui essa votação do caso Fábio Luiz Silva, o auto 4146-461. Então, é esse o resultado por enquanto. Tá? Obrigada, viu, doutora? Se quiser permanecer, né? Já que gostou dos debates, se quiser assistir. Estou adorando. Eu queria ter escutado o primeiro da Nestlé, mas quem sabe eu entre na próxima sessão. Você entrou depois. Então, encerrando o julgamento desse caso. E voltando, então, aqui. Agora nós temos, então, doutor Tiago. Deu certo, doutor Tiago? E acho que ele congelou. Congelou. Podemos passar Oi. Bom dia, voltou. Voltou. Tem o Iguaçu também, qualquer coisa, né? Eu não sei se ele já quer fazer, já resolve. Então, vamos passar para o Iguaçu. Presidente, Sim. Tá me ouvindo bem? Sim. Se você, doutor Tiago, se quiser ficar sem vídeo, não tem problema. Eu acho melhor o senhor ficar sem vídeo. Tudo bem. Senhor, nós sabemos que é o senhor mesmo, tá? Doutor Tiago, já lhe vimos. Eu acho que sem vídeo, só o som, o sinal fica melhor. Nós estamos lhe ouvindo. Eu estava baixando, eu estava abrindo também uma nuvem aqui com a cópia do processo integral, que eu tive que pegar outra máquina. Eu vou fechar e aí eu acho que funciona bem. Se não funcionar, aí eu tiro, tá? Mas eu peço então, desculpas pelo transtorno tecnológico, mas no final deu certo. Não tem problema, pelo menos, né, estamos aqui virtualmente, podemos fazer aqui, dar andamento normal. Sim. Então, podemos passar para o seu, né? Ou prefere que temos mais um? Mas vamos passar logo, porque vai que depois dá um problema, né? Vamos. Melhor. Então, vamos para o primeiro da pauta, do Flávio. É o AEM 4142192, Térios, Açúcar e Energia Brasil. É um recurso misto, o doutor Flávio é o relator, né? Então, Flávio, com a palavra para o seu relato, eu vou gravar aqui a sustentação oral do doutor Tiago. E obrigado, da representação fiscal. Obrigado, presidente. Eu vou só colocar o processo aqui para poder acompanhar a leitura. Um minutinho. Então, vamos lá. É um processo de face autuada foi lavrado o AIM, apontando 8 infrações. Os itens 7 e 8 foram integralmente liquidados, conforme a informação de folhas tais. Restam em julgamento as infrações de itens 1 a 6, que é deixar de pagar o ICMS decorrente de operações saídas de mercadorias tributadas emitidas do fisco, apuradas por meio de levantamento fiscal. 2. Deixar de pagar ICMS relativo à interrupção de diferimento em virtude de realização de ajustes negativos no estoque de produtos acabados. 3. Deixar acreditar indevidamente devido
o ICMS devido pela aquisição de bens alheios à atividade de estabelecimento, do CIAP. 4. Acreditar indevidamente na data de valores especificados pela aquisição de materiais de uso e consumo do estabelecimento. 5. Acreditar indevidamente, extemporaneamente, de valores a título de ressarcimento ST lançados em conta gráfica, sem amparar a legislação. E o 6. Deixar de proceder ao estorno do crédito ICMS decorrente de aquisição de mercadoria, óleo diesel combustível para fim de industrialização, que posteriormente veio a ser utilizado ou consumido no próprio estabelecimentos em atividades alheias ao setor produtivo. O julgador singular julgou procedente as acusações, mantendo integral entre itens 1 e 2, reduzindo os 3, 4, 5 e 6, somente para aplicação dos juros conforme a súmula 10. A DRF apresentou o recurso de ofício, não contestando a decisão recorrida, pedindo o desprovimento do apelo de ofício. A autora apresentou recurso ordinário, pedindo o cancelamento do AIM e arguindo nulidade na decisão atacada. Ao julgar o recurso ordinário, a 7ª Câmara Julgadora decidiu converter o feito em diligência autuada nos termos abaixo. Eu transcrevi um trecho. Então, no laudo da KPMG, não vislumbro os resultados obtidos pela autuada a fim de confrontá-los com os do fisco. Então, ele converteu em diligência para apresentar algumas coisas relativas ao laudo. A autuada atendeu à diligência, o fisco apresentou suas razões, a DRF apresentou seu parecer. E os autos voltaram ao julgamento. Então, esse o processo. Então, doutor Tiago, com a palavra para a sua sustentação oral, pelo prazo de 15 minutos. Gente, antes da sustentação, doutor Tiago, desculpe. Sim. Por questões aí que a gente, bem conhecidas das nossas divergências, presidente, eu estou pedindo vistas no processo em relação a alguns materiais e seu direito ao crédito. Então, talvez, se a vista me for concedida, talvez o doutor Tiago prefira fazer a sustentação no retorno do processo ao julgamento, nesse processo específico. Sim, claro, a vista pode ser concedida, sim, já estou vendo aqui, é que eu não tinha visto, eu estava vendo... Não, foi agora, eu acabei de colocar... Agora, eu realmente não tinha visto, eu até tinha falado. Então, doutor Tiago, o senhor prefere fazer a sustentação oral posteriormente? Depois de todo esse sacrifício... Não, mas tem problemas. Tem outro processo para falar aí. Faz parte, mas está acompanhando, né? Sem então, problemas. eu gravei a sustentação oral, eu vou botar adiada, então. Adiada. Então, a vista concedida, então a sustentação oral fica adiada, doutor Tiago, para o retorno da vista. Então, vou selecionar uma das opções. Tá. Tem que selecionar aqui. Então, vista concedida para o doutor Rubens, no caso da Térios, o primeiro 4142-192. Então, encerrando o julgamento com saída de vistas. Então, o senhor vai acompanhando, doutor Tiago. Então, vamos para o segundo Térios da pauta, o auto 4142-966. Doutor Rubens é o relator. O recurso é misto. Eu vou também aguardar para ver se eu vou gravar a sustentação oral ou se vai ser adiada, se vai sair em vista. Mas já é retorno, já tem vista nesse, não tem? Já tem vista? Não. Não? Não. Desculpa. Não. Eu achei que o doutor... Pelo menos aqui... Está sem áudio, doutor Flávio. Não, esse não, é o Baku que é vista, eu acho, né? Desculpa. Não tem não. Eu falei, aqui eu não estou vendo. Então, Rubens, com a Tá palavra. certo. Eu acho que vai sair em vista também, mas eu vou ler aqui. Bom, são 7 acusações caídas em julgamento, a 8ª foi paga. A primeira é falta de pagamento do ICMS
em situação de levantamento fiscal. O segundo, também falta de pagamento do ICMS em virtude de realização de ajustes negativos no estoque de produto acabado. Terceiro, crédito indevido, aquisição de bens considerados alheios à atividade do estabelecimento. 4, crédito indevido, também SIAP, também materiais de uso e consumo. 5, crédito extemporâneo, ressarcimento de ICMS-ST, sem amparo na legislação. 6, falta de estorno em relação à aquisição óleo diesel para fim de industrialização, que posteriormente foi consumida no próprio estabelecimento em atividades alheias ao setor produtivo. E o sétimo é recepção de mercadorias sem documentação fiscal em operações emitidas ao fisco por meio de levantamento fiscal específico. Essas são as acusações que estão aqui em julgamento, senhores. É bem parecido com o outro, né, Rubens? É quase igual, né? É verdade. Os itens aí. E realmente, o mesmo item que a gente diverge naquele também aparece aqui, né? Tem a questão do diesel para os terceiros e questão de entender se aquilo se dá direito ao crédito ou não, se foi usado no setor produtivo, se é ali a atividade do estabelecimento, toda aquela situação se repete aqui. Flávio, a gente normalmente tem posições diferentes nesse sentido. Diverge, né? Então, acho que eu vou pedir também vista nesse. E aí fica a critério do doutor Tiago, eu não sei, igual o outro. Liberar o doutor Tiago aí, né, doutor Tiago? Presidente, bom, mais uma vez, muito bom dia. Cumprimento todos os jogadores em vossa pessoa, doutor Pedro, membro da representação fiscal, doutor Oswaldo, secretário da Câmara. Eu só gostaria de colocar uma questão de ordem apenas. Esse processo aqui específico, final 966, de relatoria do Dr. Rubens, ele tem um pedido de nulidade da decisão, né, nulidade parcial, para que outra seja proferida em relação ao item 1 e item 7 do auto, que diz respeito ao levantamento fiscal. Então, talvez, se vossa senhoria entender pertinente e o relator também assim concordar, talvez colocar em votação a questão da nulidade, porque se acolhido, ficaria prejudicado toda a questão de mérito. Doutor Tiago, eu não estou vendo aqui uma preliminar minha nesse sentido. Talvez se confunda com mérito as alegações do senhor? Não, ela está no parágrafo 16, folhas 22, 198. É isso, parágrafo 16 da peça. Do recurso ordinário? Do recurso ordinário. Ah, sim. É aquela por ausência de controle de qualidade? Não. Nulidade por cerceamento de defesa e falta de enfrentamento ao laudo da KPMG, que justificou, enfim, trouxe diversas justificativas e provas em relação a um ponto muito relevante do levantamento fiscal. Talvez o maior em termos de diferença quantitativa. Bom, o meu voto é imenso. Eu não sei se isso está aqui no meio. Talvez seja melhor deixar esse tema até para o doutor Flávio analisar, né? Na vista dele, ele pode olhar isso aí com mais atenção, já tendo sido alertado pelo senhor aí. Ou aí eu vou colocar a opção também, se o doutor Tiago quiser fazer a sustentação oral para ressaltar esse ponto, né? Então, também fica à vontade. E depois complementar, se for o caso, no retorno, né? Mas talvez, não sei se interessa fazer a sustentação oral para esclarecer isso. Mas, de qualquer forma, sai em vista. Para mim, que tirei em vista, esse que a doutora Maria falou, acho que é muito interessante. Poder, se o doutor quiser frisar esses pontos aí dessa nulidade que o senhor já está frisando antecipadamente aqui, seria bem interessante. Tá, perfeito. Muito rapidamente. Eu fiz um parágrafo único aqui. A decisão recorrida ao contrário do colega contribuinte, analisou detidamente todo o conjunto probatório, incluindo o laudo técnico, tendo se pronunciado a respeito, não vi nenhuma omissão ou vício que caracterizasse nulidade e já toca o pau para o mérito. Mas aí o doutor Flávio pode olhar isso aí com mais atenção, se ele entender necessário. Tá.
Eu acho que seria interessante, então, a sustentação oral. Eu até registrei aqui, gravada. Perfeito. Senhora presidente, então, muito rapidamente, apenas atinente a esse ponto da nulidade da decisão recorrida, o que nós requeremos é que seja acolhida, então, a nulidade para que outra seja proferida em relação ao item 1 do auto de infração, que é o de levantamento fiscal, tá? Tem o item 1 e o item 7. O item 1 foi diferenças de saídas e o item 7 de entradas. E o ponto que nós trazemos aqui em recurso ordinário é que a decisão, ela enfrenta um argumento do contribuinte de forma muito superficial, tá? Uma das grandes diferenças quantitativas diz respeito a umas operações que a Tereos teve com a MSC Shipping. MSC, a empresa de cruzeiros, de cargas, né? E cruzeiros também, aliás, cliente nosso também. E que aqui a questão é que a MSC, por um equívoco, tá? Retornou mercadorias a Tereos. E nós provamos por A mais B, devidamente justificado, a KPMG enfrentou esse ponto, trouxe as provas contábeis, que isso foi um equívoco da MSC. Né? E por que foi um equívoco? Demonstramos ali que sequer estava em estoque da MSC aquela quantidade de produtos. Né? Houve sim, e há um bom tempo, uma relação comercial entre ambas. Né? A MSC opera cargas de açúcar e houve um equívoco, né, da MSC nesse sentido, ao devolver essa quantidade de açúcar. E a decisão recorrida, de forma muito superficialmente, não entrou nessas provas. Abrindo aspas, ela fala que apenas a alegação superficial de que a Tereos desconhece as operações não deve socorrer o recorrente, pois a única verdade material dos autos é a emissão de notas com a autuada como destinatária. Senhores, o fato dela estar como destinatária não diz nada para fins do levantamento fiscal. Se a MSC errou na emissão da nota, o fiscal, e provado que sequer estoque havia desses produtos na MSC, eles têm que ser desconsiderados. A decisão, já concluindo, não enfrentou, não analisou nenhuma prova nesse sentido. Só o argumento da Tereos no sentido de que desconhecia essa operação. Então, é por esse motivo que nós pedimos a nulidade para que seja efetivamente enfrentado esse capítulo do laudo. Doutor Thiago, só uma dúvida. A Tereos, ela chegou a escriturar essas operações no livro de entradas ou não? A escrituração de entrada, deixa eu confirmar aqui. Se eu não conseguir te responder nesse momento, se ela escriturou, com certeza ela fez um ajuste de inventário para anular e corrigir esse estoque, tá? Mas eu tenho quase certeza que não escriturou, doutor Flávio. Deixa eu consultar aqui, eu precisei acessar o processo na nuvem. Bom, de qualquer forma, doutor, eu vou verificar isso. Só se o senhor tivesse de bate pronto, mas não tem problema. Eu vou dar uma verificada. Esse é um ponto relevante para mim. É só isso. Tá legal. Só uma curiosidade aqui, doutor Pedro Abrão, parece que a representação fiscal soltou até um informativo da RF a respeito dessa questão, por exemplo, do item 7, que ele está sendo autuado por receber mercadoria sem documentação fiscal, e no item 1, acusado de deixar de pagar o ICMS, as duas em levantamento fiscal, então ele cobra o imposto, né, apurado por diferença, e multa por receber mercadoria sem documentação fiscal, talvez aqui no mesmo levantamento. Parece que a Câmara Superior afastou essa multa, não foi? Ou é impressão minha? A gente entende o seguinte, você disse consunção, você que teria... Isso. Então, eu não sei se foi alegado, né? Uhum. Em primeiro lugar, me parece que isso não foi alegado, porque eu não me lembro de ter estudado isso nas nossas contrarrazões. Em segundo lugar, Sim. a gente, a rigor da letra da lei, a gente vai pelo 527A, pelo 527, no sentido de que se ele não tiver nas exceções em que há a expressa determinação da consunção, dois itens são
são válidos, né? Ok. Tá bom? Dr. Rubens, apenas um esclarecimento, me parece que aqui o item 1 é de diferença de saídas e o 7 de entradas, não? Mas não é a mesma situação? É, Olha, entrou sem nota, saiu sem mesmo nota. calendário. Então eu multo por sair sem nota e multo também por ter entrado sem nota, né? É uma coisa assim. Me às parece que a vezes superior falou o seguinte, ó, se está cobrando você já está cobrando imposto, não precisa multar pela entrada, a saída já resolve a parada. É mais ou menos isso daí, em suma, exato, sumaríssima. tem situações que sim, nós sempre suscitamos essa questão da consunção. Nesse ponto específico, nós entendemos que não era aplicável, Ok. mas é exatamente. Rubens, falta você, então, registrar o voto. Ah, desculpe. Peraí. Aí o Flávio pede vistas. Recurso ordinário é parcialmente provido e recurso de ofício é não conhecido, registrado o voto. Não conhecido porque é súmula 10, tá? Bom, então, o processo está em vista, vista concedida para o doutor Flávio, no caso da Térios, o auto 4142966. Alguém quer se pronunciar? Representação fiscal? Quer falar? Não. Deixa Não, a gente fala na volta, senhora presidente. Sim. Então, esse é o resultado no momento, saído em vista, então, encerrando o julgamento, doutor Tiago. Então, só fica acompanhando para retornar numa próxima oportunidade. Pelo menos já participou, conseguiu, deu certo aí, né, doutor Tiago? Perfeito. Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos. Bom resto de semana para os senhores. Obrigado. Boa viagem, bom passeio. Tchau. Tchau. Encerrando, então, o julgamento desse caso, nós temos mais um, o último. O último de hoje é o Guaçu Cabos, Indústria e Comércio, o auto de infração 5024-115. Doutor Rubens é o relator e vistas do doutor Flávio. Então, Rubens, se você puder aí nos trazer, né, os principais questões, um resumo. Sim, obrigado, presidente. Esse é aquele caso em que o autuado ele adquiria a mercadoria daquela Gevalt, uma indústria que estava sendo instalada em Mogi Mirim. Quer dizer, sendo instalada não, já estava instalada lá, mas o maquinário ainda estava em instalação, tá? E eu não entendo os motivos pelos quais essa Gevalt, cuja matriz era em Minas Gerais, na aquisição, ela emitia as notas como se tivesse saído da Gevalt paulista, tá? E o autuado adquiriu máquinas, não lembro bem o que foi, e negociou com essa Gevalt, obviamente negociou com a matriz, como de costume nesses casos, né? E recebeu a mercadoria com nota fiscal emitida pela Gevalt paulista. Ele foi autuado por crédito indevido, porque o fisco constatou que o maquinário lá na Gevalt paulista ainda não estava operacional, estava em instalação ainda. A empresa, então, o fisco afirma que a empresa simulava a sua existência e teve anulada a sua inscrição estadual. E então, eu entendi que o contribuinte, o paulista aqui, ele agiu de boa fé, porque o tempo inteiro ele negociou com a Gevalt, né? Apesar de ter negociado com a matriz, mas eu entendo que é uma situação comum nesses casos, né? Assim, você negociar com a matriz, ali você combina preços, etc. e tal, o financeiro normalmente é unificado, etc, etc. Enfim, e o estabelecimento, ele existia fisicamente lá, estava em fase de instalação das máquinas, mas não é uma coisa assim, aqueles casos em que se chega lá, tem um lote vago, uma sala fechada, né? Que realmente o estabelecimento simulava a sua existência, que assim, por exemplo, tinha um cara do lado ali que vendia e comprava uma nota fiscal desse fantasma, mandava aquela coisa toda, né? Então, nesse caso aqui, eu entendi que o
adquirente ele não se furtou de... Enfim, ele apresentou as tratativas comerciais, houve o pagamento, tudo certo, né? E então, nesse caso, tendo que dar, eu reconheci que ele agiu de boa fé, e o fato do maquinário não estar operacional no estabelecimento paulista, não havia, isso não era um fato que estava ao alcance do conhecimento dele, né? Assim, ele negociou com a empresa, né, em si, mas aí eu fiz falar, não, ele negociou com a matriz e recebeu nota da filial, então ele negociou com a empresa e recebeu de outra. De novo, não é bem assim, aqueles casos em que o cara negocia com uma empresa que vende aquele mesmo produto e recebe produto com a nota fiscal emitida por uma outra empresa terceira, fantasma, né? Então, não é bem aqueles casos. Ele negociou com a mesma empresa, mas negociou com a matriz que centralizava os negócios lá em Minas Gerais. Então, nesse caso aqui, eu reconheci a boa-fé, tem tudo, tratativa, etc., pagamento. Não acho que esse paulista aqui tinha condições nenhuma de nem suspeitar que o maquinário em Mogi Guaçu ainda estava sendo instalado, né? Não estava operacional ainda. Então, nesse caso, eu reconheci a boa-fé e então dei provimento ao recurso. Presidente, esse é o caso. Ok, obrigada, Rubens. Então, vista, doutor Flávio com a palavra. Falta você registrar. Não está registrado. Está registrado. Então, eu lembro que realmente era isso, né? Na sessão, eu fiquei muito em dúvida porque, realmente, como o doutor Rubens colocou, os pagamentos são para a empresa realmente que a vendedora, a tratativa comercial é com a empresa vendedora. O único, senão, seria que para estabelecimentos diversos, mas é a empresa vendedora. Tá? E seria só o transporte, que seria uma dúvida muito grande que a DRF colocou, ela bateu que as mercadorias não teriam saído daquele local. Tá? Então, isso me chamou muita atenção. E o transporte seria por conta do adquirente, né, do autuado, que não teria saído daquele local. Aí, por isso que me levou a tirar em vista o processo, então eu vou passar a leitura. Bom, inicialmente, parabenizo o muito bem elaborado voto do relator, Dr. Rubens, e o parecer da DRF apresentado em sessão pelo Dr. Pedro. Os ciclos de debates na sessão em que o processo foi apresentado foram fundamentais para o pedido de vista. O doutor relator preferiu o voto cancelando aí, firme no argumento de que estão presentes os elementos que comprovem a efetividade das operações. Rememoro que a contraparte declarada inapta pelo físico é o estabelecimento paulista da empresa Gevalt, estabelecimento é filial, está na matriz em Minas. Segundo o relator, estão presentes as tratativas comerciais, os pagamentos e os transportes. A DRF se fixa na existência de notas fiscais, cujo frete teria se dado por conta da autuada, em pagamentos efetuados para estabelecimento de matriz da contraparte, situada em Minas, e que as tratativas se deram com o sócio da contraparte que atendia no estabelecimento mineiro. O elemento que me levantou dúvidas sobre a comprovação da boa-fé e comprovação da veracidade das operações se deu a respeito dos transportes. A atenção singular se manifestou sobre os transportes da seguinte forma. Ainda os comprovantes de transportes apresentados indicam como origem do transporte o estabelecimento paulista da Gevalt, em cuja operação nunca houve saídas de mercadorias, principalmente em volumes elevados, como da respectiva nota fiscal. Bom, indo às folhas tais, encontramos o CT, cujo tomador é a empresa contraparte, a empresa tais indicada na decisão singular, tá? É Gevalt, vinculada à NF 5563, está nas folhas tais, documento fiscal de venda de emissão da Gevalt e responsável pelo frete. Então, naquele documento, o responsável pelo frete foi a fornecedora. Não há nesses documentos elementos que levem àquele que a autuada, o ACU, soubesse ou pudesse inferir que o estabelecimento paulista da Gevalt inexistia. Da leitura do relatório fiscal circunstanciado do PCM, instaurado em face da Gevalt, verifico que não seria simples para terceiros perceber que se tratava de empresa simulada. No local indicado,
havia um galpão com identificação de estabelecimento GEVALT em sua fachada, tá nas folhas tais. Há fotos de maquinários e o fisco confirma que havia pequena atividade no local. Aí transcrevo o trecho nas folhas 2, 1, nas folhas tais. Bom, no interior da GEVALT encontramos alguns funcionários trabalhando em umas máquinas, estando as demais, naquele momento, inoperantes. Tá? Isso eu fico falando. O item 1 trata de crédito indevido do ICMS, da leitura de demonstrativos, do demonstrativo 1, verificamos que nele há 14 notas fiscais relacionadas. Destas, apenas uma, 5505, o transporte é de responsabilidade da autuada, Guacu. Para esse documento, antes da lavratura do AIM, a autuada apresentou ao fisco conjuntos de documentos nas folhas tais, dentre os quais o CTE, tendo como tomador de serviço o emitente dos documentos fiscais, GEVALT, o que entendo afasta a responsabilidade da autuada sobre o frete. Porque como o CTE está no nome da emitente, eu entendi que essa observação da nota fiscal que o transporte é por conta do destinatário está errado, né? A nota fiscal, porque tem um documento mais forte, que é um conhecimento de transporte emitido, que diz o contrário. Então, é por isso que eu estou ponderando as provas aqui. O item 3, emissão de documentos fiscais configurando declaração falsa de destino, dá conta de 9 documentos fiscais emitidos pela autuada, demonstrativos 3. Dessas 9 notas fiscais, em todos, o frete é por conta da destinatária GEVALT. Então, o item 3 é bem tranquilo, não tem frete por conta da autuada. Por fim, o item 2 trata de recebimento de mercadorias da GEVALT, estão relacionados a 16 documentos fiscais no demonstrativo, né? Destes 2, o frete está por conta do destinatário, nota 5688 e 5734. Para a nota 5688, a carta de correção informando que o frete foi por conta do remetente, tá? Tá nas folhas tais aí do processo. A nota fiscal emitida em 12 de março de 20 cuida da remessa de industrialização de uma bobina com corda de alumínio. Aí agradeço o Pedro que me alertou que eu estava colocando o item da mercadoria errado. Tá? Bom, o fisco esteve no local de estabelecimento em 18 de junho de 2020, tá? E registrou a existência de bobinas, observando que as bobinas são produtos em elaboração resultante de calibragem das máquinas, tá? Então, como veio uma bobina, tinham bobinas lá nesse local, né? Pode até ser que veio de lá mesmo, porque haviam bobinas e foi próximo, que a nota foi emitida em março, né? E o fisco esteve lá em junho e constatou a existência de bobinas. Tá? Quanto aos pagamentos de tratativas comerciais, eles foram feitos diretamente com a contraparte, a GEVALT. Então, nesse passo, eu acompanho o relator. É esse o voto. Tá, ok. Obrigada, Rubens. É só no finalzinho... eu deixei em aberto para habilitar a edição. Seria tá. A bobina. Não sei se você consegue. Bobina de cobre. Senhor presidente, eu vou colocar uma manifestação. Já corrigiu? Eu corrigi. Não, ali diz boninas. Bonina. Não, obrigado, presidente. Eu vou corrigir. É o detalhe, é o pequeno detalhe, se quiser deixar. Não, obrigado, eu vou corrigir. Você me deu essa questão aí de bobina e está concedida para Pedro, para você. Deixa eu ver. Para colocar. Pronto, já registrei. Posso passar a leitura, senhor presidente? Pode. Então, vamos lá. Eu vou tentar ser rápido aqui. Com todo respeito ao voto do ilustre juiz relator, encontramos evidências que fazem cair por terra qualquer tentativa de demonstração de boa-fé por parte da autuada. Então, com relação à veracidade das operações, as folhas tais e seguintes, encontramos diversas notas fiscais sem as informações do transporte. O preenchimento correto do documento fiscal não é uma faculdade do seu emitente, tampouco está fora do campo de responsabilidade do adquirente que o aceita.
A presunção de boa-fé é excluída quando se constata que o adquirente das mercadorias aceitou diversas vezes para cobertar operação de circulação de mercadoria, nota fiscal que não tenha sido preenchida regularmente nos campos do quadro transportador ou ônibus transportados, como ocorreu no presente caso, pois essa circunstância retira a aparência da regularidade das notas fiscais. Além disso, aí a nota fiscal de folhas 3063, que é a 5734, temos exemplo de nota fiscal com frete por conta da autuada. Na minha manifestação atual anterior, tinha colocado 3 notas fiscais, o doutor Flávio bem fundamentou seu voto com relação às outras 2. Estou acatando a fundamentação dele, mas para mim, essa 5734 não há nenhuma justificativa para o FET ser por conta dele e ele buscar num local que não sai mercadoria, né? Então, com relação aos pagamentos, os supostos comprovantes apresentados, folhas tais, bem como os demais constantes dos autos, indicam como destinatário dos recursos a GEVAT de Minas Gerais, e não a GEVAT de Mogi Guaçu, em São Paulo. Então, só a título de esclarecimento, temos 2 GEVAT, uma de Andradas, de Minas Gerais, CNPJ final 01186, que é a matriz, e a GEVAT de Mojimirim, que é a filial com quem ele teoricamente deveria ter transacionado e de onde vieram as mercadorias, que é o que consta da nota fiscal, de CNPJ final 348. Então, com relação à verificação da regularidade do seu parceiro comercial, vejamos a resposta da autuada a um determinado quesito da notificação para esclarecimentos feita pela fiscalização das folhas tais. Então, informar nome completo, qualificação, telefones fixos, celulares ou outros meios de comunicação e endereço da pessoa que representou fisicamente o suposto vendedor. Então, a autuada respondeu: a negociação comercial foi feita com o senhor Omar, proprietário da GEVAT, CPF tal, via telefone, e a formalização do aceite do pedido era envio de notas fiscais e demais comunicações era com o Bruno Gomes, gerente, e-mail administrativa@gevaltindicom.br, telefone 35, que é o de Minas Gerais. Ora, inscritos juízes, o senhor Omar Marcelo Hernandes é proprietário da GEVAT, matriz localizada em Andradas, Minas Gerais, conforme ato constitutivo da empresa, as folhas tais. O e-mail de domínio GEVALT-IND, através do qual é feita toda a comunicação entre a autuada e a GEVAT, é da matriz de Andradas, folhas tais, assim como o prefixo 35. Corrobora tal fato a declaração do senhor Rodrigo, responsável pela produção da GEVAT de Mojimirim, folhas tais, que é o PCN da GEVAT, que declarou a inidoneidade da filial de Mojimirim, no sentido de que, aspas, a GEVAT naquela planta jamais produziu em escala comercial, uma vez que a maioria das máquinas havia chegado há mais ou menos 3 meses. Informou também que todo o material que chegava para os processos de testes e ajustes era proveniente da planta localizada em Andradas, Minas Gerais. Acrescentou que nunca houve saída de mercadorias do estabelecimento diligenciado e que não se relacionava diretamente com o proprietário, Sr. Marcos. Fecha aspas. E para que não restem dúvidas a respeito do modus operandi irregular da inidônea, consta no PCN citado que folhas tais, aspas, não havia estoque de mercadoria no local, porém, em consulta posterior ao sistema, o BO, né, foi apurado que no dia da diligência, que o fisco foi lá no estabelecimento, foram emitidas pela empresa 14 documentos fiscais representando a saída de mercadorias com peso bruto em torno de 250 toneladas, em montante total superior a 3,2 milhões de reais e ICMS superior a 400 mil reais. Quer dizer, não tem saída de mercadoria, o próprio gerente da filial declarou que não tem saída de mercadoria, eles estão emitindo nota fiscal. Quer dizer, é claro que se trata de uma fraude. É claro que esse material veio de Minas Gerais. Então, portanto, resta claro que toda a operação se deu com a GEVAT de Andradas, uma vez que a autuada confessou que negociou com a matriz de Minas Gerais, a autuada pagou para a matriz de Minas Gerais, a autuada não teve nenhum contato com a filial de São Paulo. E isso para a gente é importante. Não é questão de ela ter sido enganada, não é questão que se ela fosse até a GEVAT de Mojimirim, ela veria um aparente galpão que poderia ter entregue as mercadorias, teria visto o logotipo da GEVAT. Não, ela nem se preocupou, ela não teve nenhum contato com a GEVAT de Mojimirim, ela não fez absolutamente nada com relação ao Mojimirim, ela só fez com relação à GEVAT de Minas Gerais. Então, corrobora tal fato os canhotos de recebimento das mercadorias em folhas tais,
A nota fiscal é emitida em 20/7, em Mogi Guaçu, e só chega ao seu destino em Mogi-mirim um dia depois, sendo que a distância entre as cidades é de 8,5 km, que leva 15 minutos para se fazer esse trajeto. Portanto, Declaridade Solar que a autuada em nenhum momento transacionou mercadorias com a empresa constante nos documentos desclassificados corretamente pela fiscalização. Antes, tudo se deu com a matriz da empresa em Minas Gerais. E conforme demonstrado, com pleno conhecimento e vontade da autuada. Ora, nobre juiz, a tese da boa-fé está calcada essencialmente no caso do comerciante negociar com outrem, cujas notas fiscais declaradas inidôneas têm aparência de irregularidade, que nada deixa transparecer quanto à sua situação irregular perante o fisco, e que engana o comprador sem que este saiba que os documentos fiscais, em realidade, não preenchem os requisitos legais para a transmissão de crédito. Por que não preenche? Porque não saiu mercadoria da onde é indicado no documento fiscal. Declaridade Solar, portanto, que quando a autuada negocia com outra empresa, paga para essa outra empresa, vai pegar e entregar mercadoria da qual é diferente do que consta do documento fiscal, tal documento fiscal é declaradamente irregular e não há falar-se em ser enganado ou não desconfiar do vendedor ou tomar cautelas mínimas quanto ao negócio. Diante do exposto, somos pelo não provimento do recurso ordinário. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado. Ok, Pedro, obrigada pela sua manifestação. Então, estamos aqui com os debates abertos. Eu fui tentando ver os autos enquanto o Rubens e o Pedro e o Flávio faziam leitura de votos, manifestação, eu não consegui. Deu algum tipo de erro aqui. Pelo contexto colocado, assim, só ouvindo o que aconteceu, eu acompanho o Flávio. Doutor Bergamini, não é melhor acompanhar o Rubens, que é o relator, porque no meu voto eu faço referência que eu acompanho o Rubens. Tá? Obrigado. Sim. Eu vou acompanhar o Rubens também. Espera aí, deixa eu só entendi. O Rubens estava reconhecendo a boa-fé ou não? Você está sem áudio, Rubens? Sim, eu estou o mesmo sentido do voto do Dr. Flávio, reconhecendo a boa-fé e lembrando também, né, que apesar do documento fiscal lá emitido pela Gevolt constar frete como destinatário, na verdade, ele contratou a transportadora conforme os ECTs aí Tá bom. juntados. É que vocês foram falando, eu fui tentando abrir o processo aqui e eu acabei perdendo algumas falas, vocês, mas então tá bom, acompanho o Rubens. Isso, foi no mesmo sentido, né? Então, eu vou acompanhar o relator também, o Rubens, encerrando os debates. Existem edições de votos de vistas. Eu acho que eu abri e não fechou, não concluída. Flávio, eu acho que é o seu. Eu vou fazer aqui. Está aberto. Tá, eu já estou pronto. Tá. Agora consegui aqui encerrar os debates, então verificando o quórum. Iniciando a votação. Então, encerrando a votação, no caso, nós tivemos o recurso ordinário conhecido e provido. O voto vencedor do Rubens. Só isso, nos termos aí que foi lido o voto. Então, todos, na verdade, acompanharam o relator. E com isso encerramos o julgamento hoje. Esse julgamento e a pauta de hoje, né?
cumprida a pauta, então, os 4 aqui, 5 casos encerrados, né? E mais alguma colocação? Acho que aqui está tudo certo. Podemos encerrar? Hoje podemos encerrar a gravação, Oswaldo? Encerrar.